Excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, digníssimo presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, digníssimo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, para além, recentemente, de professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Rui Celso Reale Fragoso, digníssimo ex-presidente do IASP, sua mais expressiva liderança, excelentíssimo senhor Dr. José Horácio Halford Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, ex-presidente da Federação, presidente honorário da Federação dos Institutos do Brasil, atual cônsul do Cazaquistão, excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Sica, digníssimo vice-presidente da OAB São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ex-presidente da Ordem de São Paulo, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, diretor e conselheiro do Instituto, referência na advocacia e farol de todos nós, excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, tantas vezes ex-presidente da OAB São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Marcos da Costa, digníssimo ex-presidente da OAB São Paulo e atual secretário de Estado em São Paulo, excelentíssima senhora doutora Renata Maris, digníssima vice-presidente da ASP, nossa entidade co-irmã, na pessoa de quem cumprimento também seus ex-presidentes, na pessoa do doutor Mário de Oliveira, excelentíssimo senhor doutor Zé Anchieta da Silva, ex-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, embaixador do IASP nas Gerais e também atual presidente da Associação Comercial daquele Estado, excelentíssimo senhor doutor Cássio Namur, digníssimo presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, excelentíssimo senhor doutor Carlos Zé de Santos da Silva, nosso querido Cagé, aqui representando o SESA e o CINSA, excelentíssimo senhor doutor desembargador Fernando Torres Garcia, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, lar primeiro do IASP, excelentíssimo senhor desembargador Arthur César Bereda Silveira, digníssimo vice-presidente daquela casa, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, digníssimo corregedor-geral do TJ, excelentíssimo senhor desembargador Silmar Fernandes, digníssimo presidente da Casa Eleitoral Paulista, excelentíssimo senhor desembargador militar Enio Luiz Rosseto, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Macraken, digníssimo presidente da Comissão de Relacionamento Institucional com a Advocacia, excelentíssimo senhor desembargador militar Paulo Casseb, diretor da Escola Judiciária Militar, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Tuma, presidente do Tribunal de Contas do Município, excelentíssimo senhor doutor Tiago Massassi, digníssimo presidente da APAMAGES, na pessoa de quem cumprimento os demais juízes aqui presentes, saudando também a doutora Laura Matos, sua vice-presidente. Queria ainda destacar as presenças do meu diretor, doutor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, da professora Maria Garcia e do doutor Zé Inácio Homem de Melo, duas figuras que representam mais do que tudo o que é a IASP, além de cumprimentar todos os senhores presentes, todos os membros do Instituto, a audiência, nosso staff, sem o qual este momento não seria possível. Feita esta longa saudação das autoridades, senhor presidente, senhoras e senhores, queria inicialmente dizer que, apesar do dia festivo e da particular satisfação de minha parte, antes de mais nada, gostaria de dizer da solidariedade do Instituto à tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, desejando pronta recuperação àquele Estado e toda a sua população. De todo modo, e mesmo assim, não posso esconder a minha satisfação pessoal, senhor presidente, de tê-lo aqui e por inúmeras razões. Esta, senhor presidente, é uma casa antiga, como também é antigo Senado Federal. Em 1827, já disse isso no nosso vídeo alusivo,
que ainda será feito e refeito e corrigido, ministro Alexandre. O vídeo alusivo mostrou e evidenciou um pouco da história do Instituto. Em 1827, ainda no Império, após a criação do Senado Federal, foram criadas 2 faculdades de Direito, uma em São Paulo. Algum tempo depois, os bacharéis desta província, a exemplo do que se dava na Europa, já procuravam se reunir em entidades próprias. Mas São Paulo, presidente Torres Garcia, ainda era um pouco mais do que um entreposto. Tardou até 1874, quando presente, então, o Tribunal da Relação, para que aquele sonho virasse realidade. Surge, então, o IASP, com o objetivo de cuidar da ética e disciplina da advocacia, além de tantos outros aspectos. De qualquer forma, sempre defendeu ele a democracia e as boas causas. Veio, então, a República. E, nos anos 30, o IASP, junto com outros institutos centenários, doutor Anchieta, ajudou a consolidação da Ordem dos Advogados, um antigo sonho sonhado. Na sequência, lutou o Instituto contra as ditaduras e se pautou pela democracia. No século XXI, mantém-se o Instituto rejuvenescido e com tantos outros ideais. Há mais de 40 anos, senhor presidente, como destacou o presidente Zé Horácio, o IASP realiza encontros como este, interagindo com autoridades e expoentes do mundo jurídico e político. Mas, como eu disse, hoje é um dia especial. E especial por 3 razões. Primeiro, porque, deixada a ideia de autoridade do lado, recebemos um advogado. Recebemos um advogado e um advogado criminalista. E um advogado criminalista de escola, com invulgar talento e sempre brilhante atuação. Mais do que tudo, nosso convidado também ligado a uma entidade co-irmã, o Instituto das Gerais, não menos centenário do que o IASP e com importância sempre destacada. Algum tempo depois, nosso convidado lançou-se na política, passando por cargos até alcançar o Senado da República. E esta segunda razão de felicidade, Excelência, afinal de contas, o Senado tem como patrono justamente Rui Barbosa, que, não sem razão, em 1917, foi eleito e escolhido como o primeiro associado honorário do IASP. Mas vamos um pouco mais longe. O presidente Rodrigo, eleito e reeleito presidente daquela casa, sendo referência na nação a proporcionar discussão de tantos temas, tantas renovações legislativas. Fundamental, pois, sua presença aqui. E, mais do que tudo, Excelência, já o disse ao pé do ouvido, num ano em que se comemora o 60º do IASP e o bicentenário do próprio Senado Federal. Sob essa data, o bicentenário, já disse o nosso homenageado que o Senado, em especial, tem desempenhado um papel fundamental na elaboração de leis, debates políticos e na defesa dos direitos e garantias individuais. De fato, continua Sua Excelência, a participação ativa da instituição, Senado, em momentos chaves da história, como a abolição da escravatura, ditadura militar e redemocratização, deve sempre ser destacada. E mais, o meu particular sublinhar. Hoje em dia, o Senado Federal trabalha na defesa do regime da Constituição Federal de 88, dos seus direitos, das suas garantias, sendo uma casa plural, garantidora da liberdade. O Senado é, assim, um realizador da boa e verdadeira política, aquela que busca diálogos e consensos num ambiente de divergências naturais. Essa, senhor presidente, também é a meta da advocacia, em particular desta casa, debater e buscar diálogos e consensos, também em função de tantas e tantas mudanças ora buscadas. Tenha, senhor presidente, no Instituto de São Paulo, um palco de debate e busca também de solução para tantos e tantos temas. Essa é a nossa missão e o nosso ideal. Senhoras e senhores, recebam o senador Rodrigo Pacheco a falar sobre o Senado Federal e as inovações legislativas.
Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e da forma acolhedora e receptiva com que fui recebido nesta manhã, almoço aqui em São Paulo. Cumprimentar de maneira muito especial aquele que me convidou já ao longo de alguns meses até que pudéssemos realizar esse nosso encontro hoje aqui no Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. Renato Silveira. Agradecer imensamente pelas palavras a mim dirigidas e, na pessoa dele, cumprimentar todos os ex-presidentes, diretores, membros do Instituto dos Advogados de São Paulo, que comemora nada menos que 150 anos de existência, de uma colaboração muito profícua às causas da sociedade brasileira, ao Estado de Direito, à democracia, às liberdades públicas, para além do que comentávamos agora, de uma pauta corporativa da advocacia. Portanto, todas as minhas homenagens em nome do Senado Federal a essa mais que secular casa, o Instituto dos Advogados de São Paulo, agradecendo penhoradamente pelo convite para que aqui esteja. Quero cumprimentar todos os membros do Poder Judiciário que aqui estão e também do Ministério Público, de outras carreiras jurídicas, e o faço na pessoa de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que daqui a alguns dias deixa essa segunda posição, igualmente importante num momento muito singular e difícil da vida nacional, em que a democracia precisou ser reafirmada e garantida às eleições no nosso país. Meus cumprimentos ao ministro Alexandre de Moraes e a todos os membros do Poder Judiciário e demais instituições que aqui estão representadas. Me permito, claro, Renato, um cumprimento especial a muitos mineiros que aqui vejo, e todos vão compreender que faço esse cumprimento na pessoa do nosso querido doutor Anchieta, que é uma referência para a advocacia de Minas Gerais e que colabora muito para o bom debate. Não há um só tema no âmbito do Senado Federal que eu não receba uma mensagem sempre muito precisa, objetiva, de luz em relação aos temas que nós tratamos, vinda do doutor Anchieta. Portanto, meu reconhecimento, meu agradecimento, e todos os demais mineiros que aqui estão, que eu não vou nominar porque eu vou esquecer alguém, todos sintam-se cumprimentados e fico muito feliz de vê-los aqui hoje, nesse encontro em São Paulo. Eu queria iniciar dizendo do apreço que tenho pela advocacia. Afinal de contas, como disse o presidente Renato, eu sou advogado por formação e um advogado militante, Durso. Um advogado de barriga no balcão, de audiências realizadas, de júris feitos, de trabalhos para colegas daqui de São Paulo, inclusive o doutor Maris, que ali está, que lembrava que fui correspondente dele em Minas Gerais. Pedi para ele segurar, porque eu estou voltando, e nós vamos restabelecer a parceria. Então, eu tenho um grande apreço pela advocacia. Eu tenho plena compreensão do que é a vida do advogado, de suas dificuldades, da importância de preservar suas prerrogativas, da exigência que se tem, especialmente na Ordem dos Advogados do Brasil, de se cobrar também os deveres do advogado. Portanto, a pauta da advocacia é sempre uma pauta muito cara para mim, desde quando assumi o mandato de deputado federal, na eleição de 2014, eleito por Minas Gerais. Tive um mandato de deputado federal, presidi a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois, na outra eleição, em 2018, me tornei senador pelo Estado de Minas Gerais. Em todos esses momentos, como deputado, presidente da CCJ da Câmara, senador da República, líder do partido no Senado e depois, por 2 vezes, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, a pauta de interesse da advocacia nunca deixou de ser, por mim, observada. E notáveis avanços foram conquistados no Parlamento em favor da advocacia nos últimos anos. Citaria aqui o exemplo do Simples na Advocacia, o Instituto da Sociedade Unipessoal da Advocacia, a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados, que foi uma conquista da advocacia no âmbito do Parlamento. Recentemente, um projeto muito importante, de autoria também de um mineiro, do Paulo Abiac, o deputado federal, que é advogado, que reformou o Estatuto da Advocacia e da OAB, justamente para poder conceber institutos que sejam de proteção ao trabalho do advogado. Recentemente, também,
a singularidade do trabalho do advogado, eram inúmeras as ações movidas contra advogados e contra gestores públicos em função da contratação de advogados por sua singularidade, pela sua notória especialidade. Também inserimos no Estatuto isso para dar estabilidade jurídica a essas contratações, que são realmente muito especiais e muito específicas em relação à advocacia. E, agora, mais recentemente, na proposta de emenda à Constituição, que culminou na emenda constitucional da reforma tributária, no âmbito do Senado também capitaneamos uma exceção importante de uma alíquota diferenciada do Imposto sobre Valor Agregado, do IBS, CBS, para a advocacia, dadas as suas peculiaridades. No final das contas, nós vimos uma perplexidade de que a advocacia, tal como estava sendo encaminhada na reforma tributária, seria muito mais estimulante, muito mais óbvia a advocacia na pessoa física do advogado do que nas sociedades constituídas, que têm uma função social importante para a advocacia. Então, observações que nós vamos fazendo ao longo do tempo, justamente para fazermos leis que sejam leis importantes para a advocacia. Mas o Instituto dos Advogados e a advocacia em si tem uma função muito mais ampla. Além do caráter de defesa corporativa, nós temos uma obrigação, como advogados e advogadas brasileiros, de termos um compromisso com o Brasil, com a sociedade brasileira, com o Estado de Direito, com a democracia, com direitos individuais, com garantias fundamentais, com liberdades públicas, com a evolução civilizatória da sociedade. Esse é um papel que nos cabe até pelo fato de termos sido distinguidos pelo Constituinte originário, com a profissão do advogado inserida no artigo 133 da Constituição, dada como indispensável à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações, nos limites de uma lei também federal concebida, na época do governo Itamar Franco, para disciplinar a advocacia. Então, nós temos um papel, por todas essas razões, muito importante para o Brasil. E isso cito como algo muito apropriado nos dias de hoje, que é o papel da advocacia na defesa da democracia. Evidentemente que todos reconhecem e compreendem que viver em democracia é a melhor forma de se viver em sociedade, com o governo legitimamente eleito pelo povo, com eleições periódicas, com o voto secreto, com as urnas eletrônicas, que são motivo de orgulho nacional e não tinham por que ser questionadas, com uma justiça eleitoral que funcione. Portanto, essa expressão de democracia é um compromisso da advocacia brasileira. E digo a vocês, num momento de muita polarização, de muita radicalização, em que se tem perdido a cultura do argumento nas ideias e nas iniciativas, hoje em dia o que se tem são ideias cristalizadas, calcificadas, lançadas numa primeira mensagem em rede social, que são tomadas como verdades absolutas e dão aso a uma série de coisas, como é a desinformação, o ódio, a intolerância e as fake news que existem no Brasil. Portanto, no momento em que se perde essa natureza de se discutir, de se debater e de se argumentar, o Brasil nunca precisou tanto das carreiras jurídicas como hoje. Nunca precisou tanto da advocacia empenhada na defesa dessa democracia, nunca precisou tanto do Ministério Público e das polícias, de um modo geral, na defesa da democracia e das prerrogativas que são próprias para essas instituições, e nunca precisou tanto dos juízes brasileiros como agora, de todas as instâncias, de primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. Essa é uma necessidade, de fazer do Brasil um Estado de leis, em que as pessoas cumprem leis, em que haja o compromisso de fazer coisas positivas para o país com base nessa lógica de que lei precisa ser respeitada e decisão judicial precisa ser cumprida, ainda que se discorde dela. Portanto, temos aqui diversas carreiras jurídicas representadas, digo realmente da importância de tê-los empenhados nessa lógica de não permitir que haja, por parte da sociedade, um acolhimento dessas ideias pré-concebidas e que são normalmente colocadas numa caixinha de extrema-direita ou de extrema-esquerda e não geram nenhum tipo de resultado de efetividade para a nossa sociedade. E é por isso que eu defendo e sempre defendi, como parlamentar e como presidente do Senado, que tenhamos, no caso das redes sociais e da internet, uma disciplina que possa regular minimamente essas relações. E não foi por outra razão que, no ano de 2020,
nós aprovamos no Senado Federal um projeto de lei 2630, justamente para poder ter regras mínimas que imponham responsabilidades para as plataformas digitais, no momento em que as redes sociais, a internet, o celular, tomaram parte da vida da gente, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos idosos. Hoje, se esquece a carteira dentro de casa, ninguém volta para buscar, mas se esquece o celular, volta, porque tornamos todos dependentes dessa ferramenta. E é preciso ter uma regra, que seja uma regra mínima, ética, de convívio nessas relações. É por isso que eu tenho defendido essa lei das fake news, do combate às fake news, impondo obrigações às plataformas digitais, porque, de fato, é muito cômodo, na linha do artigo 19 do Marco Civil da Internet, impor ao Judiciário, que o Judiciário é que decida a retirada de determinados conteúdos. E, com essa morosidade, com esse descompromisso do privado com o combate à desinformação, nós vamos nos encaminhando para uma polarização muito severa no Brasil, que polariza e politiza, para além da conta, a reforma tributária, pandemia, uso de vacina, a tragédia do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, não é possível que nós possamos conviver numa sociedade tão dividida, tão amargurada, tão deprimida, em função dessa manipulação que existe de mentes através de mecanismos, são mecanismos muito tecnológicos, foram importados para o Brasil para poder capturar mentes em torno daquele propósito que eles especificam e, em última análise, tudo é por conta de dinheiro, tudo o objetivo é lucro, é vantagem econômica e vantagem patrimonial. Então, eu acho que para a sociedade brasileira, este debate, se o Instituto dos Advogados pudesse se empenhar nele, em relação às informações veiculadas, o compromisso que nós temos de prezar pelo valor da informação, e digo que, assim como precisamos das carreiras jurídicas, precisamos mais do que nunca da imprensa brasileira e do jornalismo brasileiro fidedigno à informação para poder combater a desinformação de redes sociais através de jornalistas que são formados, que checam fonte, que checam o outro lado, que dão a notícia aferida para poder contribuir para a boa informação da sociedade brasileira. Portanto, um debate do Instituto dos Advogados que possa envolver essa discussão sobre tecnologia, o uso da internet, que dizia o professor Castells, que a internet num país educado serve para o seu progresso, num país deseducado serve para a estupidez. Portanto, a discussão sobre o uso da internet, as plataformas digitais e seus limites e a inteligência artificial, eu considero que são temas absolutamente contemporâneos, necessários para um debate muito amplo no âmbito do Instituto dos Advogados de São Paulo e dos demais institutos do Brasil, inclusive o meu de Minas Gerais, para que possamos gerar essa consciência acerca dessa importância. Em relação à inteligência artificial, devo dizer aos senhores e às senhoras que há um projeto que foi concebido por uma comissão de juristas que eu instalei como presidente do Senado, que foi conduzida pelo ministro do STJ, Ricardo Cueva, que nos entregou um anteprojeto, eu o apresentei como de autoria da presidência do Senado Federal, e hoje nós estamos a debater no âmbito de uma comissão especial do Senado Federal. Regras, são basicamente 45 artigos, que devem ter sido aumentados na comissão especial até a sua votação, justamente para disciplinarmos o Instituto da inteligência artificial no Brasil, para que também tenhamos leis que possam inserir conceitos de transparência, de responsabilidade, de ética, de limites, sem travar e atravancar a evolução tecnológica, evidentemente, mas com limites também para que não se substitua a inteligência humana, que a inteligência artificial seja usada para o bem a partir de critérios estabelecidos pela humanidade, pelo ser humano. Então, limites legais para evitar que isso seja construído no âmbito do Poder Judiciário. Já muito exposto em função de algumas ausências legislativas, acaba sendo mais exposto se o Poder Judiciário tiver que regular essas relações de inteligência artificial diante da falta de uma legislação, como acontece hoje com as leis das fake news. Como não há leis, acaba que o Judiciário constrói a jurisprudência e as regras do país em razão dessa omissão. Então, portanto, dois temas que considero absolutamente importantes nesse momento: inteligência artificial, plataformas digitais e limites de informação nas redes sociais. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é em relação a um anteprojeto de atualização do Código Civil brasileiro. E aqui eu quero cumprimentar o professor Flávio Tartucci, meu conterrâneo de Passos, Minas Gerais, que ficou encarregado como um dos relatores
desse anteprojeto, cuja comissão foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e que teve a participação de outros 36 membros, além de consultores do Senado, para poder fazer uma atualização do Código Civil. E aqui eu quero também deixar muito claro que a razão de ser disso, nós todos que prezamos e buscamos por segurança jurídica, e segurança jurídica não se dá só pela decisão judicial de ter um mínimo de segurança jurídica na aplicação da lei. Isso também nos cabe como legisladores. Ou seja, a cada instante que alteramos a legislação, nós acabamos gerando também um sentimento de insegurança jurídica, e eu, particularmente, como presidente do Senado, tenho muito cuidado em relação a isso, para evitar que o sopro de um momento possa fazer alterar uma legislação, e quando esse vento não mais existir, acaba que a gente descobre que a lei anterior poderia ser melhor que a atual. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao legislar. Essa voracidade legislativa, às vezes, não é boa. Mas, no caso do Código Civil, eu quero fazer aqui uma ressalva importante. Quando, em 2002, foi aprovado o Código, a Lei 10.406, já havia uma tramitação de mais de 20 anos daquele projeto do Código Civil. Então, somam-se aí alguns anos e algumas décadas de debate sobre institutos do Código Civil. A despeito de ser um código muito bom, não há dúvida disso, ele carece de atualizações, especialmente por outro fato, meu caro doutor Joaquim, que nos últimos 20 anos nós tivemos uma evolução no Brasil que pode ser considerada equivalente a algum meio século em algum momento da história. Todas as inovações que nós tivemos nos últimos 20 anos em relação à transformação de relações sociais, a pandemia que nos impôs uma série de modernizações e de inovações e de evoluções, a tecnologia e o advento da internet, das novas formas de se relacionar pelo meio digital. Isso tudo nos impôs uma atualização, e a razão de ser foi essa necessidade de modificações. Fizeram um trabalho de anteprojeto, agora nós iniciaremos a tramitação no Senado Federal, tudo se encaminha para uma comissão especial, e não a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas uma comissão especial que integrem aqueles senadores e senadoras que desejem participar dessa discussão do Código Civil, e vários institutos ali sendo modernizados, como o do direito digital, ou seja, é inegável que hoje nós temos uma presença digital e tecnologia que impõe uma modificação do Código Civil nesse sentido, assim como a própria concepção de família, não é? E eu vi cada fake news absurda em relação a isso, como casamento multiespécie, que fosse um casamento de homem com cachorro. Não é absolutamente, é apenas uma compreensão da lei civil em relação a formas de família. Um tio que mora com o sobrinho, um irmão que mora com a prima, enfim, é essa a razão de ser, de disciplinar essas relações. E uma, evidentemente, que é a do casamento homoafetivo, da união homoafetiva, que, confesso aos senhores, foi uma das principais razões que me fizeram levar adiante a discussão desse anteprojeto, porque não é possível que, num país em que isso seja uma realidade humana, uma realidade social, uma realidade jurídica, com entendimento do Supremo Tribunal Federal, com o entendimento do CNJ, com cartórios disciplinando estas relações, que podem, inclusive, adotar filhos. Não é possível que o Legislativo não possa colocar na lei civil a regulação, através de lei, dessas relações. Eu acho que essa é uma omissão, de fato, que eu devo reconhecer do Parlamento brasileiro, para além das discussões morais e religiosas, que nós não vamos entrar nisso. É a positivação na lei daquilo que é uma realidade brasileira, uma realidade nacional. Vi até um post muito interessante, presidente Renato, esses dias, dizendo que casamento gay, né? Quem é a favor ou casamento gay, que isso é uma prerrogativa de quem é pedido em casamento. Eu achei genial isso, né? Você é a favor ou contra casamento gay? Não, essa é uma prerrogativa de quem é pedido em casamento, de aceitar ou não, né? Então, essa é uma realidade, de fato, que eu acho que se impõe ao Legislativo debater. Outras questões que vieram à baila, com poligamia, né? Vinha até um fake news, o Código Civil de poligamia do Pacheco, né? Eu tive que explicar que eu não sou nem polígamo, nem defensor de poligamia na lei civil. Então, coisas desse tipo que realmente, aí entra na questão do combate à fake news, que tem desnaturado as instituições, tem desmoralizado autoridades públicas, tem tornado pobre a argumentação e as ideias em torno de diversos temas, e nós temos que combater o tempo inteiro essas fake news. Eu peço, portanto, que todos se debrucem sobre esse anteprojeto do Código Civil, opinem, e vai ser muito válida a opinião do Instituto dos Advogados de São Paulo, como os demais
institutos. Agora é a fase legislativa a partir do anteprojeto. Certamente, meu caro Flávio Tartucci, não permanecerá com o mesmo status quo, e vai naturalmente ser alterado, modificado, suprimido. Isso faz parte do parlamento. No final das contas, a vontade do parlamento é a vontade do povo que se expressa ali nas discussões que nós vamos travar em torno disso nos próximos meses, e todos estão convidados a fazer esse debate. Um outro tema igualmente importante é o da regulamentação da reforma tributária, através de um projeto de lei complementar encaminhado pelo Executivo já ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados como casa iniciadora, na sequência Senado Federal como casa revisora. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, se comprometeu até o início do recesso do mês de julho do Parlamento ter isto aprovado na Câmara dos Deputados, o que nos faz crer que no início de agosto o Senado Federal pode iniciar o seu trabalho em torno da regulamentação da reforma tributária e, igualmente, a participação do Instituto dos Advogados de São Paulo será muito bem-vinda para que possamos fazer uma reforma tributária que realmente simplifique, que unifique impostos, que desburocratize, que torne menos suscetível a discussão judicial de temas que, às vezes, são tratados de maneira muito duvidosa na lei. Portanto, esse trabalho é um trabalho muito importante que vai ser feito pelo Parlamento, justamente para que possamos entregar uma reforma tributária à sociedade brasileira, como, aliás, fizemos com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, com reforma política, com teto de gastos públicos, inúmeros marcos legislativos que muitos aqui acompanharam, fruto do trabalho muito profícuo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nos últimos anos. Há também, no âmbito do Senado Federal, quero participar todos, uma comissão especial decorrente de uma comissão de juristas que também instalei na minha gestão como presidente, que teve como presidente a ministra Regina Helena Costa, que é de São Paulo, como relatora. A ministra Regina e os membros da comissão de juristas nos entregaram 10 projetos sobre procedimentos administrativos tributários, já estão no âmbito de uma comissão especial sob a relatoria do senador Efraim Filho, do Estado da Paraíba, e também no momento propício para o encaminhamento de sugestões até que possa ser votada no Senado Federal esta matéria. Um outro tema que gostaria de reportar a todos é também o nosso compromisso para os próximos dias, para as próximas semanas, da aprovação de um novo Código Eleitoral no Brasil. Está sob a relatoria do senador Marcelo Castro, do Estado do Piauí. Esse Código Eleitoral reúne todos aqueles artigos e compila todos os artigos que estavam em legislações variadas do Código Eleitoral, faz modificação de outros tantos também, isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados, então com alguns institutos muito modernos para a entrega para a sociedade do Código Eleitoral. Eu não quis fazer, dentro daquele prazo muito exíguo da anualidade para valer nas eleições de 2024, porque não se pode fazer um código de quase 1.000 artigos, com essa pressa toda, só para valer 2024. Então, 2024 nós vamos ter a regra atual, o TSE naturalmente tem as suas contribuições através de suas resoluções, mas para 2026 nós já pensamos num código. E a maior função que o Legislativo pode cumprir em favor da sociedade é ter uma lei de razoável para boa no âmbito eleitoral, que possa fazer com que uma eleição seja parecida com a outra em termos legislativos. Ou seja, também é impraticável que a cada eleição nós temos uma lei diferente que vá disciplinando de forma diferentes os institutos eleitorais. Então, também, ainda nesse primeiro semestre, nós devemos fazer a aprovação desse novo Código Eleitoral. E, aliado e associado a essa matéria, eu gostaria também de participar os membros do Instituto, acerca de um tema que eu considero absolutamente relevante nós discutirmos no nosso país, que é sobre o Instituto da Reeleição, que foi introduzido no ordenamento jurídico através de uma emenda constitucional na década de 90, que permitiu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas a grande reflexão que devemos fazer, o Instituto da Reeleição foi positivo, foi proveitoso, foi bom para o Brasil, para os prefeitos, para os governadores e para a presidência da República? E as respostas que eu ouço quando faço essa indagação, na maioria das vezes, em ambientes mais resumidos, em ambientes mais amplos, é sempre uma resposta de que não, que a reeleição não fez bem ao Brasil. E não tendo feito ao Brasil, no mínimo, é importante que o Parlamento possa fazer um profundo debate em relação a esse Instituto
da reeleição, se ele deve ser mantido no Brasil ou não, ressalvados, naturalmente, os mandatos daqueles que já estão e que têm direito à reeleição, como é o caso do presidente da República, como é o caso do governador de São Paulo, como é o caso de prefeitos que agora irão às eleições. Evidentemente que direito adquirido é importante ser observado. Mas pensando o país para o futuro, vencidos os direitos adquiridos e a normalidade, o Instituto da Reeleição foi algo positivo ou não? É esse debate que nós faremos. Já adianto que, no âmbito do Senado Federal, há uma ampla maioria favorável ao fim da reeleição no nosso país, que é um debate que também procuraremos fazer no decorrer desse ano. Um outro tema, depois do Código Civil apresentado como projeto que nós vamos nos debruçar, é com o novo Código Penal brasileiro, que já teve uma comissão de juristas anterior. Teve como relator o senador Antônio Anastasia, depois eu assumi a relatoria, me tornando presidente. Hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Fabiano Contarato. Eu acho que é um tema também que nós devemos tratar no Brasil, seja para compilar todas as legislações extravagantes e evitar contrariedades de legislações, seja para também fazer com que determinados tipos penais deixem de ser tipos penais. Ou seja, uma modernização que possa fazer que aqueles tipos penais que não são usuais, meu caro doutor Maris, possam ser tratados no ordenamento administrativo ou com punição por agências reguladoras ou outras formas do direito administrativo, do direito civil, tratar. Então, acho que essa é uma evolução também, sob pena de criarmos esse manicômio da justiça penal, que tem uma série de tipos penais, os mais variados, repito, muitos deles não usuais. Então, é também um tema que nós devemos tratar, e ao ensejo dele, inclusive, reconhecer o trabalho do legislador em 1984 e recebi hoje a sugestão que façamos uma sessão especial no âmbito do Senado Federal para celebrar os 40 anos da reforma do Código Penal e trazendo o professor Miguel Reale, o então deputado ministro da Justiça Ibrahim Abiac, ou aqueles que colaboraram naquele momento, numa concepção também muito importante de reforma do Código Penal em 1984, e assim faremos no âmbito do Senado Federal. Portanto, acho que me alonguei um pouco. Eu queria dar apenas o panorama de projetos relevantes, sem prejuízo de outros tantos, viu? Há uma série de outros projetos tramitando no Senado Federal, que são igualmente importantes, mas eu quis fazer aqui um apanhado daqueles que reputo muito relevantes para que o Instituto dos Advogados possa se introduzir no debate, e, repito, será muito bem-vindo para essa contribuição, ou nessa contribuição ao Parlamento brasileiro. E dizer que o Senado Federal, de fato, nesse ano celebra 200 anos de história. É uma história muito longa e muito bonita do Senado Federal, diversos momentos de dificuldades, inclusive que o Senado Federal foi fechado, né? E temos hoje a alegria de estarmos inseridos como uma instituição já de 2 séculos, no mais longo período democrático do Brasil, sob a égide de uma Constituição Federal de 1988, muito bem concebida em termos dos direitos sociais, dos direitos individuais, da presença do advogado como indispensável à administração da justiça, mas absolutamente cientes de que temos um longo trabalho pela frente de melhora do ordenamento jurídico, de melhora das relações sociais. E o que temos buscado, do seu ponto de vista político, no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional, a despeito de todos esses temas que, por vezes, são tratados como algum tipo de divisão de entendimentos entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, dizer que hoje, como presidente do Legislativo, digo com toda tranquilidade, nós temos um ambiente de muita normalidade, de muita harmonia entre os poderes, apesar das divergências, apesar das diferenças. A melhor forma de se tratar diferenças e divergências é com respeito e com diálogo, e se você estiver convicto da certeza de que está certo na discussão, mantenha a sua posição, mas sempre respeitando o outro. Respeitar a divergência, respeitar as instituições, respeitar a autoridade de outros poderes, eu reputo absolutamente fundamental, e essa forma de lidar acaba fazendo com que a gente chegue num bom termo. Cito o exemplo agora recente dessa questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios, o que aparentava ser um grande conflito entre poderes, um conflito federativo entre municípios e União, acabou sendo,
na base do diálogo, da conversa, do bom senso, da sensatez. Quando os personagens sentam à mesa com sensatez e sem intransigência, as coisas fluem e se resolvem. E conseguimos uma boa solução de encaminhamento em relação a esse tema, e assim sucessivamente devem ser tratados todos os temas da federação. O radicalismo, o extremismo, ele serve para poucos, e serve para esses poucos terem adesão na hora de voto, na hora de eleição, porque normalmente a liga e a briga acaba ensejando mais atratividade numa disputa eleitoral. Mas definitivamente, e eu digo isso com toda sinceridade, quem está na política pensando o tempo inteiro em eleição, é melhor sair dela, porque a política ela é feita para poder dar resultado para as pessoas, para poder resolver a vida da sociedade, e não para você garantir uma nova eleição ou garantir like em rede social ou ser popular por algum motivo, que normalmente são motivos pouco republicanos e pouco ortodoxos. Então, eu vou continuar seguindo nessa linha até o final desse meu mandato como presidente do Senado, já estou no meu último ano como presidente do Senado, finalizo no dia 31 de janeiro e espero até lá podermos contribuir, assim como fizemos com diversas outras matérias, ainda mais para a sociedade brasileira, com a colaboração indispensável do Instituto dos Advogados de São Paulo, ao qual eu penhoradamente agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Senhor presidente, senhor presidente, em primeiro lugar, como Vossa Excelência destacou, obviamente também eu me esqueci de algumas menções. Queria só citar a presença do Dr. José Luiz de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores, do ex-ministro Torquato Jardim, para além de tantos outros amigos, como o próprio Dr. Tartucci, aqui já mencionados. Excelência, em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente este magnífico dia, dizendo que, desde logo, o Instituto dos Advogados já aceita a convocação posta, já está adesivado em todas as oportunidades que Vossa Excelência permitir e designar. E gostaria de transmitir, inicialmente, uma placa alusiva a este dia, na comemoração dos 150, no contexto da comemoração dos 150 anos do IASP, a dizer: o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, agradece ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, pela exposição neste dia de hoje. E também passar as mãos de Vossa Excelência, neste contexto dos 150 anos, que são bem conduzidos pela diretoria específica dos 150 anos, conduzida pelo Dr. Maurício Ferber, pelo Dr. Zé Magalhães Filho, entre outros, também passar a Vossa Excelência uma medalha específica desta data, desejando tê-lo sempre aqui e tê-lo já como um associado, ainda que à distância, mas sempre presente. Muito obrigado.